Olá, abençoadas, sejam bem-vindos a mais um podcast, continuando com o nosso episódio anterior sobre a existência de Deus. Agora que você entendeu um pouquinho mais, nós vamos entrar na parte do que é oração, vamos falar um pouco sobre o que é oração, se baseando naqueles textos bases que eu dei inicialmente quando falei sobre a oração. Quero ler aqui com vocês na Bíblia em 2 Crônicas 7:14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Daqui desse capítulo, desse versículo, você já pode observar que há uma ação, né? Há uma ação. Ali você vê essa ação na oração. O nome já diz oração. Então, essa ação que você faz em orar e se humilhar, você já está conversando com o Senhor. Você já está conversando com Deus. Né? Então, começamos nesse texto base em 2 Crônicas 7:14. Eu vou dar início ao que é oração. Peço que vocês aí acompanhem com suas Bíblias, né? Para que não fique só nas minhas palavras. A Bíblia, ela tem 58 capítulos que falam sobre a oração. E nós vamos falar sobre alguns deles no nosso episódio que fala sobre a oração. Que para você começar a orar, tem que haver uma preparação. E essa preparação, vamos dar o nome de coração motivado, como diz lá em Mateus 5:8. Peço que acompanhe aí na sua Bíblia. Eu não vou ler, tá, irmãos, para não estender muito esse estudo, para não ficar muito longo, tá? E nós vamos sempre estar fazendo por partes, tá bom? Para não ficar muito cansativo para as irmãs. Quando orardes, não sereis como hipócritas, como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Em Lucas 18:10-14 fala sobre isso. O início do Senhor para você, na sua diversidade. Tu, porém, quando orardes, olha só o que o Senhor ensina para a gente. Na nossa adversidade, tá, irmãos? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. A conversa em particular, irmãos, com o intuito de invocar a presença de Deus, é uma comunicação bem significativa, ou seja, é uma apresentação de pedidos específicos, né? O coração motivado, ele tem que ser puro, como ensina em Mateus 6:6. Peço que vocês acompanhem lá, tá? Então vamos ver aqui o propósito dado por Deus, que está lá em 1 João 4:14. A oração
é uma oportunidade dada por Deus aos seus filhos a se familiarizarem intimamente com Ele. Por ser uma conversa com Deus, a oração habilita o cristão a construir um relacionamento pessoal com Ele. A oração é a expressão de um relacionamento pessoal. É a dependência do cristão para com Deus e, ao mesmo tempo, uma afirmação da promessa de Deus, aliás, a nós, aos remidos, a fim de dar-lhe o poder espiritual. O principal propósito da oração é buscar a bondade de Deus, o amor. Jesus, em sua oração modelo, ele nos ensinou lá em Mateus 6,10 a pedirem segundo a vontade de Deus. O cristão, quando fala com o Pai, o pedido de ajuda e o desejo por uma orientação, vou dar um exemplo, dando um exemplo, deverão ser feitos em nome do Senhor Jesus. Todas as condições relativas à oração, então englobadas nessa frase, faça-se a tua vontade, a oração ela fornece a oportunidade de adoração, louvor, agradecimento, confissão de pecados e pedidos em favor de si e de outros. Muitas maneiras de oração são possíveis. Na verdade, a oração é tão singular, irmãos, quanto ao ser humano, e toda a oração tem como propósito central nos dar a oportunidade de expressão plena e sincera ao Senhor e de ouvir a resposta dele como uma forma de esclarecimento, a certeza, a alegria de participar dos mistérios do Senhor. Ou seja, a oração ela tem que ter um início, um meio e um fim. Quando nós oramos, irmãos, não basta somente nós dobrarmos os joelhos e só fazer pedidos a Deus, fazer pedidos a Jesus. Nós temos que agradecer a Deus pela sua grandeza, pela sua magnitude, pela sua bondade, amor que Ele tem para conosco, mas também nós temos que fazer os pedidos na qual nós necessitamos, embora o Senhor já sabe que precisamos, mas Ele deseja que você converse com Ele. Tem um fim, ou seja, o começo é a adoração a Deus, engrandecendo a Deus. O meio, você vai fazer os seus pedidos. E o fim, você vai agradecer e, por sua vez, esperar o Senhor responder. Muitas das vezes nós só oramos, só pedimos, muitas das vezes não tem agradecimento, E você apenas ora, faz seus pedidos e ponto. Mas você precisa esperar Deus falar, seja ela pela palavra, seja ela consigo mesmo. O Senhor vai falar com você através de profecia, revelações, visões. Então Ele vai falar com você de uma certa forma. Então você tem que aguardar o Senhor falar, e isso em silêncio. Você espera o Senhor falar, que Ele vai falar.
de uma certa forma, ele vai falar. A oração que confia no mundo, nas coisas da carne, não tem poder para resistir ao pecado. Essa é uma postura para a morte e para a eterna separação de Deus. Então vejamos que a oração, quando se refere à frase, significado e referência, a frase "O Pai Nosso que estás no céu", como está lá em Mateus 6,9, o significado é que reconheça quem é a pessoa. Santificado seja teu nome, que você venha adorar o Senhor, porque Ele é louvor. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Busque e faça a vontade de Deus. Sua palavra é o caminho para a descoberta de sua vontade e propósito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peça que Deus supra as suas necessidades a fim de que você possa cumprir suas tarefas espirituais, que é a petição. Perdoa-nos, peça que Deus o perdoe por suas faltas ou falhas em obedecer a Ele, que é o perdão. Não nos deixe cair em tentação. Procure meios de escapar das tentações. Sei que não é fácil. Vivemos num mundo pecaminoso, mas nós devemos fazer o possível para fugir das tentações do mal e pedir proteção a Deus. Não a remoção de todas as provações, mas sim do juízo que vem quando é derrotada pelas tribulações. Pois teu é o reino. Essa bênção é também um louvor e pessoa, é uma doxologia, como se refere, louvor e pessoa. Então, nessa oração, nós teremos que reconhecer a pessoa, o louvor, o propósito, a petição, o perdão, a proteção e o reconhecimento, o louvor e a pessoa. Este é um modelo de oração. Ela ensina a maneira e os métodos para orar, que sugere os motivos da oração, que se encontra lá em Mateus 6,9. A oração requer filiação, amor, supremacia da glória, como está descrito em João 5,44, a santidade, a ansiedade pelo reino, a evangelização, a comunhão diária, devoção, arrependimento, benignidade, dependência do Senhor na luta e a oração. Tudo isso, irmãos, é decorrente da oração. A oração. Agora no próximo episódio, nós vamos falar sobre a oração da obediência. Não perca o